Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, olhares plurais sobre o Conselho de Guimarães, esta semana com Mariana Silva, Vítor Oliveira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para uma pré-anunciada ou anunciada ou declarada intenção de Braga também concorrer à Capital Verde Europeia 2026 e de que forma é que vamos ter duas cidades do Minho em competição por um mesmo objetivo. Lá mais para o final do programa, nos últimos minutos, vou perguntar aos membros deste painel que comentário fazem à anunciada candidatura de Luís Soares à Distrital de Braga do Partido Socialista. E se o tempo para isso chegar, por que não também procurar perceber se a crise imobiliária também está a atingir o PS de Guimarães. Enfim, muitos temas para um programa que pretendemos seja vivo e dinâmico, como habitualmente são as edições semanais do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães. Ora, minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Mariana Silva, vamos olhar para 2026 e vamos encontrar Guimarães e Braga em disputa acesa pelo título de Capital Verde Europeia? Vamos ter que fazer isso porque as últimas notícias levam-nos a esta análise. Antes de mais, cumprimentar todos do painel e todos os que nos veem. E eu gostaria de começar pela surpresa de duas cidades minhotas a candidatar-se ao mesmo título, sendo que estas duas cidades são tipicamente rivais na história e depois no dia-a-dia menos do que há alguns anos, mas continuamos a alimentar esta ideia, nem que seja em tom de brincadeira com os nossos amigos bracarenses. Será que temos agora uma nova expressão dessa ancestral rivalidade? Pois, se calhar vamos ter, não é? Porque pelo menos vamos estar todos à espera de ver o resultado da shortlist, não é? Para ver qual delas fica ou qual delas sai ou se nenhuma delas fica, não é? Por isso isto vai trazer aqui um novo ânimo. Mas antes de chegarmos a essa avaliação, dizer que vimos esta notícia em dois sites na internet que me parecem válidos e ninguém veio contradizer esta notícia e por isso acreditamos que Braga também se candidatou à Capital Verde Europeia, não fazendo disto pompa circunstância como Guimarães, mas pelos vistos também se está a candidatar. E só aquilo por uma que nós de contextualizar, estamos a gravar este programa numa quarta-feira, dia 8, portanto, eventualmente, quando ele for provar na sexta, poderá ter havido alterações. Esta é a situação hoje, quarta-feira, ao final do dia. Exatamente. Mas dizia eu que este título traz aqui algumas valências ou será avaliado através da eficiência energética, das áreas verdes, dos serviços ambientais, da mobilidade, da gestão dos resíduos, da água e da qualidade de vida para os cidadãos que vivem nestas cidades. Aquilo que nós ouvimos por parte do Sr. Presidente da Câmara de Guimarães e na última referência a esta candidatura, a terceira candidatura de Guimarães, é que geralmente os países europeus que são escolhidos são sempre as capitais dos países para serem escolhidas para a Capital Verde Europeia, mas não desistimos e cá está o Guimarães a concorrer outra vez. Braga também não é capital, por isso vamos ver se isto depois não cai por terra. Uma capital de distrito não entra nessa lógica. Não entra. Por isso, depois podemos ver se este argumento também não cai por terra. Mas eu gostaria só de lembrar, e esta também foi uma das razões que me fez sugerir este tema, é que o ambiente, fala-se muito sobre ele. Nós, esta semana, vimos a catástrofe no Brasil, fala-se sobre o aquecimento dos oceanos, e aquilo que nós percebemos é que há realmente uma preocupação e há aqui um caminho que deve ser feito e que nem sempre é bem conseguido. E nestas duas cidades, o que é que eu encontro que não corresponde a estes critérios que estão definidos e que deviam ser cumpridos? O central, que eu não desisto, não é? A mobilidade, e a mobilidade, apesar de Braga ter, a partir da ferrovia, muito mais ligações do que Guimarães, tem um Alfa, não é? Tem mais do que um, nós não temos nenhum, e esta ligação à capital
capital, a Lisboa, é feita de uma forma muito mais eficiente do que Guimarães, mas depois, igual a Guimarães, não tem uma central de caminhonagem eficiente, não é? Porque sabemos que a nossa, agora felizmente já tem uns placares a dizer os horários das caminhonetas, isto devagarinho a coisa lá vai, mas continua a ser um espaço em que a intermodalidade não existe ou existe muito residual, de forma muito residual com os autocarros. E Braga é a mesma coisa, apesar de estar no centro, depois também é um espaço que não é agradável, que não tem propriamente informação e que de alguma forma está ali acanhado. E as notícias que se ouvem é que vai continuar ali acanhado, no centro da cidade, e para acrescentar e dificultar, pelos vistos vai ter um prédio de habitação e de escritórios em altura e aquela coisa vai ficar ali meia assim desgarrada da ferrovia e de todos os outros meios. E por isso aqui as duas cidades não cumprem este critério de mobilidade, ao contrário da Lituânia, da capital da Lituânia, que ganhou para 2025, que se nós virmos só pelo vídeo, eu acho que nem precisamos de lá ir, só pelo vídeo da apresentação, tem ali uma parte de ferrovia e de mobilidade muito extensa. E só mesmo para terminar, esta minha primeira intervenção é os espaços verdes. Guimarães tem, não é? Mas Braga não tem um parque da cidade. E por isso, digno desse nome, não é? De parque da cidade, em que as pessoas possam usufruir do espaço verde. E Braga não tem. E depois temos os dois também o problema do rio, o Rio Ave, o Rio Este, que tem um problema de poluição antigo e que também ambos partilham esta dificuldade da poluição da água. Vamos ver o que é que vem a seguir. Para já importava também ouvir o Vítor Oliveira sobre esta questão. Vítor, mesmo tendo em atenção que não há uma posição oficial, pelo menos conhecida até o momento em que gravamos este programa, de Braga, do município bracarense, mas que comentário é que se lhe oferece sobre esta anunciada candidatura de Braga também? Boa noite, António. Boa noite, Mariana, Carlos Caneja Amorim e ainda é Elvira Magalhães, que nos presta apoio técnico a esta emissão. Braga apresentou a candidatura e anunciou publicamente num workshop que realizou sobre ecofreguesias. Foi algo muito discreto, muito subtil, mas... Só o Vítor Oliveira que apanhou... Exato. Apresentou anunciou, melhor dizendo, mas feito sempre de uma forma muito subtil. E é curioso, António, porque... Mas isso também merece um comentário seu, não merece? António, mas isso foi quando? Mas isso foi em que dia, sabes? Só por curiosidade. Há cerca de um mês. Ok. É recente. Porque acham, eventualmente, que, fazendo segredo, poderão ter mais possibilidades de conquistar o título à primeira. Algo que é difícil. Eu vou fazer aqui uma piada. Agora já se plantam 2 ou 3 árvores e já se pode ser candidato à capital verde europeia. Estou a brincar, naturalmente, até porque há muitos episódios e muitas histórias relativamente à questão ambiental de Braga, onde foram transformados parques verdes em ginásios, mesmo no centro da cidade. Ou seja, um parque verde tinha sido plantado pelo vereador do ambiente e que tinha sido florestado nesse sentido, agora vai ser transformado em breve trecho num ginásio, porque foi vendido o terreno a um privado. E é uma polémica recente em Braga. Isto para quem acompanha, naturalmente, a informação ambiental de Braga. Ora, eu recordo que Guimarães foi capital europeia da cultura em 2012 e o que é que Braga fez? Quis ser capital da juventude. Teve o impacto que teve, ou seja, quase nenhum, pelo menos não há grande memória disso. O que há memória é do deslize financeiro e da derrapagem que essa capital da juventude arrastou consigo. Mas, seja como for, Braga é candidata, legitimamente. Dá para perceber que a cidade vizinha terá seguramente um caminho muito grande a fazer, um percurso ainda a cumprir. Mas como vimaranense, António, eu fico contente, fico feliz, fico honrado, porque Guimarães é um exemplo para Braga. Porque nós já estamos a falar deste assunto desde 2013.
E só agora é que a cidade vizinha despertou para esta realidade. Passados 11 anos é que apresentam uma candidatura a este estatuto. Guimarães acaba por ser visto, no meu entender, como um exemplo inspirador. E quando assim acontece, só tenho que aplaudir o facto, temos que aplaudir, nós vimaranenses, o facto de os bons exemplos terem que ser seguidos. E, mais do que isso, Guimarães tem dado, desde 2013 até agora, através de Domingos Bragança e da sua equipa que o acompanhou ao longo destes mandatos, Guimarães tem dado o exemplo de que uma cidade média pode ser uma cidade ambientalmente sustentável. Essa é que é a dificuldade. Porque uma capital com 500 mil habitantes, como é Vilnius, que ganhou o estatuto de Capital Verde Europeia em 2025. Eu diria que essa tarefa acaba por ser facilitada porque existe orçamento, existe verba e Guimarães demonstra que não precisa de ter um orçamento de 300 milhões para provar e demonstrar que pode ser amiga do ambiente. O difícil é com pouco fazer muito. Essa é que é a grande realidade, porque nós não podemos, a cidade não pode parar. Guimarães tem indústria, sabemos que há o têxtil, que pode ser uma indústria poluidora, mas a dificuldade aqui é que não podemos impedir o desenvolvimento. E termos uma cidade referência que está integrada nas 100 cidades 2030, porque esse título já ninguém nos tira. E Braga pode vir atrás perfeitamente para ser integrada nesse bolo. Ora, se é um título que se conquista de uma forma e do resultado de um trabalho diário, a Capital Verde, António, só para terminar esta primeira intervenção, para não me alongar, era a cereja em cima do bolo. E a coroar o trabalho que foi desenvolvido desde 2013 e não que tivesse começado recentemente. Carlos Carneiro Amorim, e como é que olha também para esta candidatura de Braga? Compreende-se que duas cidades vizinhas disputem o mesmo objetivo? É um concurso aberto e, portanto, Braga tem o mesmo direito que Guimarães de apresentar a sua candidatura. Eu, honestamente, não tenho aí qualquer razão de crítica. A mim, o que é relevante relativamente sobre esta temática é, por estes dias, tudo que seja falar de verde, para mim, é sempre fácil com grande prazer, com grande carinho. Não deixaria de ser interessante que depois de Portugal ter ficado verde, Guimarães também possa ser a capital verde da Europa, neste caso. Guimarães é verde todos os dias. Em termos ambientais. Mas o que eu acho é que isto até nos leva para os ciclos e para as dinâmicas e para a dimensão circular da vida e da ecologia, porque na altura que Guimarães apresentou a primeira vez a sua candidatura e que ficou em quinto lugar, quem estava na altura e quem ficou com a pasta desta candidatura era a doutora Sofia Ferreira. E nesta última candidatura que foi apresentada, que ficámos em terceiro lugar, constatamos que o Dr. Domingos Bragança, como Presidente da Câmara, fez uma alteração em termos orgânicos, no sentido de colocar a doutora Adelina Pinto como Vice-Presidente a liderar esta candidatura. E na altura eu sinalizei que, para mim, teríamos que fazer uma leitura política de que o Dr. Domingos Bragança estava a sinalizar, atento na altura ser o projeto com mais visibilidade para a Câmara Municipal de Guimarães, estava a sinalizar que ia apoiar para lhe suceder precisamente a doutora Adelina Pinto. E veja-se a volta que o mundo deu, que hoje temos aqui o nosso companheiro de bancada, o Vítor Oliveira, a apresentar a sua candidatura ao Partido Socialista e a sugerir para candidata à Câmara precisamente a doutora Adelina Pinto. Vejamos as voltas que o mundo dá. Vejamos as voltas que o Carlos Carneiro Amorim deu também. Não deixa de ser. Embora depois o Dr. Domingos Bragança tenha explicado, eu aceitei com algum fair play que escolheu a Adelina Pinto porque, sendo vice-presidente, sendo vereadora de Estado, no fundo, poderia coordenar as várias pastas que estão ligadas com esta candidatura. Tem sentido, mas de facto a primeira leitura que se fez na altura é que se muda de pasta em termos de gestão é porque, e sendo ela vice-presidente, parecia que estava a indicar um caminho que afinal não foi o seguido. Relativamente a esta candidatura de Braga e de Guimarães, diga-se que Braga está a cometer um erro colossal. Porquê? Porque Guimarães já ganhou. Guimarães ficou em quinto, Guimarães ficou em terceiro, só que Guimarães agora tem um trunfo
absolutamente extraordinário, que foi antecipar de 2050 para 2030 a questão da descarbonização, de Guimarães conseguir atingir as metas, e tenho, de facto, para apresentar uma nova política, uma nova geração de políticas relativamente à questão da descarbonização, que foi, veja-se lá, a forma, de facto, é isso que por vezes Guimarães tem que ser notícia, porque de facto, a nível da Câmara Municipal, consegue novidades à escala mundial, que foi para retirar os carros da estrada, para, de facto, promover-se talvez outro tipo de transportes, que é que fez e que ninguém tinha pensado. Deixou de degradar as estradas a um nível que nunca foi visto até agora. E agora, de facto, isso foi uma solução extraordinária, porque nós, inclusivamente, temos visto baixo-assinados que chegam à Assembleia Municipal, todos nós que andamos na estrada com o carro pessoal temos constatado isso, que a degradação que as estradas em Guimarães estão a atingir é absolutamente inaceitável. Se o objetivo é, desta forma, fazer com que o carro saia da estrada e Guimarães ganhe a capital verde europeia, teremos aqui um pequeno consolo. E se calhar Guimarães vai ser visita de muitos académicos para estudar como vencer a candidatura verde europeia. Bom, o sentido de humor do Carlos Caneja Amorim hoje está, de facto, no seu nível máximo. Mariana Silva. Está difícil entendê-lo, mas sim, é uma boa teoria, Mariana, mas agora a parte mais séria da Exatamente. A Mariana não acha que é uma boa ideia a descarbonização de deixar de em degradar as estradas 2030 para tirar os carros da estrada? Não acha a primeira era o Alfa, não é? Nós queríamos era o Alfa para poder deixar o carro em casa também e poder circular o mais intercidades. Mas os estudos estão fortíssimos. Podíamos estar os aqui... Estudos do BRT, o BRT ou o metro de superfície, qualquer coisa que fosse assim, que deixasse de ser um projeto que sai da gaveta de 3 em 3 meses e é anunciado como novidade, já seria bom. Mas pegando aqui também nesta questão que o Vítor trouxe, sobre Braga, e que vem aqui um bocadinho ao encontro do que o Caneja também disse, que é, nós temos estes projetos de descarbonização, ou esta ideia de descarbonização em 2030, Braga, pelo que sei, era só em 2050, porque foram anunciando, não sei se já estão com outras intenções, mas isso, aquilo que se consegue ver é que eles ainda tinham a meta para 2050, mas depois, na prática, aquilo que nós vemos é muito pouco de influência ou de mexida que nos leva a acreditar que esta descarbonização vai acontecer tanto nas cidades como no próprio país, não é? Que também tem esta meta de 2050 para a descarbonização. E o Vítor trouxe aqui um assunto interessante que eu conheço, porque lá estive e porque acompanhei, não só das notícias, mas porque estive lá e porque acompanho um outro assunto também muito antigo de Braga, que é o Parque das Sete Fontes, ali aquela zona que tem um património de água interessantíssimo e que podia ser aproveitado pelo município muito melhor do que aquilo que é, apesar de ter os projetos, apesar de ter as promessas, e que foi uma luta dos verdes, porque eu quando entrei nos verdes há muitos anos, aquilo já era uma luta nossa, a defesa das Sete Fontes, e continuam semi-abandonadas, não é? E ali as promessas apenas se mantêm no papel e nada acontece. E este parque verde que foi arborizado pelo atual vereador do Ambiente e que foi a promessa do Pulmão Verde, este vereador prometeu aquele parque como o futuro Pulmão Verde de Braga, é que fazia a ligação com as Sete Fontes, ali perto do hospital. E todos conhecemos aquela zona entre o Braga Parque e o hospital, que é uma zona muito sobrecarregada de habitação e de trânsito, não é? E que num pedacinho de verde em que todos esperávamos que aquilo fosse o tal pulmão verde ali daquela zona sobrecarregada, vai nascer um ginásio com uma piscina exterior em que quando os seus utentes estiverem no verão quente de Braga, como sabemos, a tomar banho na piscina, vão estar com certeza a ser banhados também pela poluição dos carros que passam logo na via rápida, para onde vão ter a sua visão enquanto estão deitados na toalha. E por isso isto não lembra ao diabo, eu não sei a quem lembra, mas ao diabo não lembra certamente, porque não faz sentido nenhum, até porque aquela zona tem outros ginásios muito perto, tem piscina,
piscina, tem o ténis, tem ali vários equipamentos e por isso não se percebe como é que vai nascer ali um empreendimento daquele tamanho, numa zona por si só já muito fragilizada, em que as linhas de água não há certeza que estejam a responder àquilo que a lei indica, mas isso também a Câmara de Braga ainda não respondeu, porque os municípios, quando querem fazer as neiras, os seus representantes limitam-se ao silêncio e há aqui uma luta muito grande dos moradores, apesar de, pelos vistos, já terem começado a obra, mas ali é uma zona em que aquelas garagens inundam às primeiras chuvas, não é preciso chover muito, aquelas pessoas sofrem logo com as primeiras chuvas que aquilo inunda. Ora, impermeabilizando aquele espaço, que é o único que ainda existe ali para absorver a água, aquela população vai sofrer e muito nos próximos tempos. E a acrescentar a isto, temos um município que concorre a Capital Verde, em que a própria empresa que vai construir o ginásio e que tem o terreno que é do município e que foi cedido à empresa, pôs a Câmara em tribunal porque não quer pagar as taxas, acha que está isento de 500 mil euros e por isso pôs a Câmara em tribunal. Mas isto tudo, isto não interessa nada ao seu vereador do Ambiente de Braga, não interessa nada ao seu presidente, isto agora é para avançar, é para construir. E por isso, quando nós olhamos para este tipo de projeto e quando nós percebemos que as estradas estão degradadas, percebemos que os comboios que tínhamos foram-nos retirados e os responsáveis não exigem que eles voltem, percebemos que a mobilidade ou as centrais de caminhonagem que muitas das nossas cidades já estão a evoluir continuam obsoletas, percebemos que há uma outra evolução noutras cidades, depois espanta-me que se tenha a coragem de se candidatar a um título de Capital Verde europeia que se calhar deixa muito a desejar porque não temos concretamente as coisas realizadas. E também me espanta que o Sr. Presidente de Bragança diga que este sim é que está bem elaborado, porque foi há uns meses que o que não estava bem elaborado foi apresentado. O que é que terá mudado nestes curtos meses para dizermos que esta candidatura sim está muito bem elaborada e agora é que é? Carlos Caneja Amorim. António, a Mariana acaba de dizer as razões porque Braga não vai ganhar. Eu vou dizer as razões porque eu entendo que Guimarães deve ganhar e deve alterar. Em primeiro lugar, a razão da minha primeira intervenção é que não se use a candidatura à Capital Verde Europeia para criar ruído sobre um resto de temáticas que estão a preocupar os guimaranenses. E a questão das estradas degradantes é absolutamente inaceitável. Eu falo da Capital Verde Europeia, quero que Guimarães vença, mas não usemos isso para esconder o resto. Mas, Carlos, quando fala de estradas, está a referir-se às nacionais ou municipais? Quer as que estão sobre... que as nacionais a Câmara não tem qualquer. E pode intervir aí, é as infraestruturas de Portugal, não é? Aí é que é a minha grande divergência então, e até me provoca alguma... Então vamos lá. Angústia. Não quero ver o Carlos Caneja Amorim angustiado. Quero ver esse perfil. O António dele. conhece e julgo que tem guardado esse elemento de que eu defendo um perfil para a Câmara Municipal de Guimarães que vai para além das próprias competências tabelares que constam na lei. A Câmara Municipal tem que ser uma entidade política. A Câmara Municipal tem que exigir dos outros poderes que têm poder de decisão sobre temáticas que envolvem o seu território que decidam e que façam. As infraestruturas de Portugal, que têm estradas sob o seu domínio ou outras estradas que estão sob o domínio da Câmara Municipal, quer outra, a Câmara Municipal tem que agir. E é absolutamente inaceitável que, inclusivamente, o que se passa na estrada para Moreira de Cónegos, em que se limitaram a tapar os buracos depois de haver várias queixas públicas e a estrada está absolutamente num estado degradante. E há pouco tempo tivemos também um cidadão vimarense que teve necessidade de ir à Assembleia Municipal, levou um baixo assinado e não obteve respostas, ninguém lhe liga nenhuma, ele está ali simplesmente a lutar pelos valores e por princípios em que acredita e não há resposta do poder político. E, portanto, não podemos usar estas candidaturas como se não houvesse mais nada à volta e assim damos a ideia que está a ser um exercício político
com sucesso quando esconde-se outras coisas bem relevantes que era importante falar. Mas indo à candidatura. Em primeiro lugar, importa corrigir o que de mal foi feito no passado nas duas candidaturas anteriores, que foram candidaturas, diga-se, eu disse e mantenho, bem construídas. Guimarães tem feito caminho absolutamente interessante. Mas nós sabemos o que é que estava mal feito nas outras candidaturas, pergunto eu. Sabemos? Eu vou dizer qual é a minha leitura, que eu já disse na altura, até porque as grelhas de leitura não nos foram apresentadas, e eu percebo o que a Mariana está a dizer. Não é partilhado a razão porque é que a graduação é feita, quais são as razões, mas, aliás, deixou-se a insinuação de que Guimarães não ganhou porque o prémio já estava automaticamente atribuído, porque o Comissário Europeu... Uma insinuação grave. O Comissário Europeu era daquela cidade, portanto... Mas eu sei, nós também não nos deixamos... Eu aceito que se faça essa insinuação e aceito porque se calhar tem alguma... Por um responsável político, não há problema nenhum que a gente diga que mesmo quando é o Partido Socialista, se o Partido Socialista faz essa insinuação, e a doutora Adelina Pinto falou nisso, e eu acreditei naquilo que ela disse, porque de facto eu também estranhei como é que as coisas se passaram. Mas dizer o quê? Não pode acontecer, como aconteceu no passado, embora agora a candidatura de Braga venha atrapalhar este critério, que é o Poder Central, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm que dar a cara por Guimarães na candidatura. Agora, o Braga vir apresentar a candidatura vem criar um problema, porque não vai preferir uma a preferir a outra. E, portanto, eu entendi no passado que Guimarães, sobretudo a culpa aí é mais do Poder Central, porque Guimarães também não tem que estar a ajoelhar, o Poder Central tem que estar a exercer o poder de olhos abertos. Não sabia que Guimarães era candidata a ser capital europeia da ecologia da Via Verde e, portanto, é absolutamente estranho que, de facto, os poderes centrais se esqueçam de Guimarães. E por outro lado, aquilo que eu entendo também importante sinalizar, já o disse aqui, é que a Câmara Municipal, de uma vez por todas, também decida com critério e decida com força. Porque é absolutamente inaceitável que esteja a gastar dinheiro em empresas municipais que simulam, que fazem, no fundo, greenwashing para ganhar dimensão política de alguns protagonistas, em vez de meterem esse dinheiro na ação do Laboratório da Paisagem, que é quem tem que liderar este processo. O Laboratório da Paisagem é um orgulho para todos os vimaranenses. Fazem lá um trabalho absolutamente extraordinário, mas, por favor, não ponham dinheiro noutras entidades que é só para fazer de conta. A parte da ecologia, a parte da ação verde em Guimarães é o Laboratório da Paisagem e é no Laboratório da Paisagem que se tem de delegar o trabalho para esta candidatura. E, por outro lado, para terminar, envolver e dar destaque ao setor primário, à agricultura, à vinicultura, porque isso faz parte, precisamente, a nível da sustentabilidade, é fundamental a parte da forma como nós tratamos o nosso território, e o setor agrícola e o setor vinícola, neste caso, devem ser envolvidos, neste caso envolvendo também os particulares, os empresários, para que, de facto, a nossa candidatura seja cada vez mais robusta e, sim, eu quero que Guimarães vença. Vítor Oliveira, sobre esta questão de mais uma muita candidatura coisa de Guimarães... a colocar em dia. A primeira pergunta, alguém conhece a grelha de pontuação das outras cidades europeias? Nós agora já aqui concordamos que Braga, só um simples anúncio, está a fazer segredo, está a fazer sigilo. Porquê? Porque, de uma forma tática, está a querer posicionar-se. Mas, além de Braga, eu fiz uma pesquisa e indico já mais meia dúzia de cidades que vão concorrer a 2026. Brescia, Maribor, Brasov, Poznan, Riga e Milão. Brasov e Brescia concorreram o ano passado e não passaram à shortlist, ou seja, à lista de finalistas. E este ano, mesmo não integrando essa lista restrita das três que Guimarães fez parte, além de Vilnius e de Graz, Brasov e Brescia apresentaram este ano uma nova candidatura. Insistem. Guimarães, o que fez? Aperfeiçoou tecnicamente a sua candidatura. É uma candidatura hoje mais madura, mais sustentada com dados técnicos. É uma candidatura, se calhar, mais técnica, mais trabalhada. Conta com o apoio de técnicos da Câmara, naturalmente. Mas como é que isso aconteceu em tão poucos meses? Deixa-me só terminar o raciocínio, que já respondo. Investigadores do Laboratório da Paisagem, da Universidade, do IPCA, da Vimago, da Vitros. A intervenção... Não, vou dar este exemplo agora. A intervenção no Centro das Taipas passou a incluir nesta candidatura como um dos exemplos do município no que a intervenção no espaço público diz respeito, nomeadamente a potencialização das zonas mais urbanas. Ora, este item, este indicador, já fez parte da candidatura. Sem floreados, o que é importante neste caso, no entendimento, e no meu entendimento, é o processo
que se cumpre e que se faz de sustentabilidade ambiental. Já aqui disse que o maior título que Guimarães conseguiu foi integrar e pertencer a uma das 100 cidades de 2030, onde temos que atingir rapidamente a neutralidade carbónica, cumprir metas ambientais, que nem todas as cidades cumprem. E hoje, ao fim da terceira candidatura, não tenho dúvidas que Guimarães tem um respeito institucional maior por parte das outras cidades e por parte também do júri e da União Europeia. As Brigadas Verdes são um exemplo, são tidos como um exemplo de um movimento espontâneo que a União Europeia aplaude e que é um bom trabalho. E que reconhece. A vantagem de estarmos a concorrer à Capital Verde, porque muitas das vezes as pessoas perguntam, mas porquê mais um título? Porquê queremos ser Capital Verde Europeia? É este passo, é este procedimento, é este processo que eu falava no início desta segunda intervenção. É que passamos a ter dados que são mensuráveis, que nos permite aperfeiçoar a candidatura, a questão da qualidade do ar, a questão dos solos, do ruído, da água, que a água é um ponto negativo. Há-me dizer onde é que está o aparelho para medir a qualidade do ar em Guimarães? A qualidade da água, a qualidade do rio. Não é questão de saber. É uma questão de nós a qualidade da água onde? É uma questão de nós aperfeiçoarmos o caminho e não está tudo bem, naturalmente que não está tudo bem, nós sabemos que não está tudo bem. Os rios, o Rio Ave não está despoluído, nós sabemos disso. Agora, temos é que ter uma métrica para poder medir os passos que são dados. E depois, o caminho que foi feito, que é importante. E aperfeiçoar. Acho que o principal mérito da candidatura de Guimarães é o caminho que foi feito. Agora, não é aceitável, e eu entendo que, inclusivamente, a Câmara Municipal, sem prejuízo depois de haver as outras autoridades que devem fazer esse caminho depois de punir, é absolutamente inaceitável que continuem-se a suceder as notícias sobre a poluição da água, com detritos industriais. É absolutamente inaceitável. E, portanto, nós aí temos que agir. Talvez os guarda-rios, eu pensei na altura que os guarda-rios nos iam salvar disso, mas afinal não tem sido possível. Quantas multas? Guimarães está a demonstrar, para concluir, que a sustentabilidade ambiental também passa pelas cidades médias. As cidades são capazes de mobilizar, de convencer, de trabalhar com proximidade, de dialogar com essa proximidade e falar com o cidadão. Sabemos que Guimarães lidera num item, em vários itens, mas um deles é no indicador mitigação e adaptação climática. Existe um plano de ação climática que Guimarães tem aprovado até 2030 e há outra questão que somente para terminar. O segredo aqui é articular o desenvolvimento com a capacidade de medir o problema. O bem-estar da população não é viver no Gerês, no meio da natureza. É viver no Gerês, mas ter os serviços perto de si. Ter um conforto social, ter os serviços à sua disposição e, naturalmente, indo ao encontro daquilo que estava a dizer a Mariana, que está a sorrir, aperfeiçoando, porque nada está bem, porque se estivesse já tínhamos sido Capital Verde Europeia. Mariana Silva, num minuto. Vai ser difícil, num minuto vai ser difícil, mas não é viver no Gerês e ter acesso aos serviços, porque o Gerês é um parque nacional e por isso nós no Gerês temos que ter outro tipo de precauções e por isso é que se me deixares concluir aqui o meu raciocínio, e temos que ter outro tipo de precauções, outro tipo de conservação e preservação da natureza que não temos no espaço urbano. O espaço urbano está estudado, está nos projetos todos de alterações climáticas, de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Há corredores verdes nas cidades para beneficiar a qualidade de vida dos cidadãos. Diminuir o trânsito nas cidades, apostando e investindo na mobilidade e no transporte público para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Agora, nós não vamos, eu já disse aqui, o Caneja, e por isso é que vai demorar aqui mais do que um minuto, o Caneja e o Vítor já disseram aqui os dois que o Caneja muito mais claramente do que o Vítor, que Guimarães merece ser capital europeia e que fez um caminho. É verdade, ninguém nega o caminho que foi feito. Agora, nós não podemos simplesmente esconder a cabeça debaixo da areia e dizer que o caminho que foi feito já é suficiente para ter acesso a um título. Ou nós somos sérios e este título reflete realmente a qualidade de vida dos cidadãos de Guimarães, ou então não somos sérios e não dizemos que em meia dúzia de meses temos uma candidatura muito melhor elaborada, com outros números, com outro trabalho, com outros técnicos, quando aquilo que o Vítor disse
isso é aquilo que se diz há anos. Há um trabalho Por de isso, governança. está tudo bem, Vítor, eu não estou a dizer que não é. Agora, em meia dúzia de meses, nós conseguimos que esta candidatura fosse superior à última, isso é que já me deixa aqui um bocadinho angustiada, que é de onde é que saiu isso tudo, quando nós nem sequer sabemos onde é que está o aparelho de avaliação do ar em Guimarães, da qualidade do ar. Por isso, nem sabemos os números e de que forma é que o ar em Guimarães melhorou. Porque a água nós sabemos. E mesmo para terminar, nós temos aqui o exemplo das taipas. O Vítor traz-nos aqui o exemplo das taipas, da pedonalização. E como é que ficou o trânsito nas taipas? Melhorou ou piorou? Está a piorar a qualidade do ar daquela população ou melhorou com a pedonalização do seu centro? Aquilo que eu sei, não, porque provoca mais trânsito, há mais filas, há mais para-arranca e, por isso, há ali um problema identificado. Posso fazer uma pergunta, não é? Mariana? Quantas vezes foste às taipas com esta nova Podes fazer a com pergunta. esta nova eu já configuração? Já lá fui algumas vezes, já lá passei desde que tenho esta nova configuração. E por Há isso, rotinas que têm que ser instaladas. Pois é, há rotinas que têm de ser instaladas, mas que ainda não foram. Isso depois, para a frente, também podemos dizer que vai haver muita evolução no futuro, que é vir o Alfa também, daqui a uns tempos vem o Alfa. Mas nós temos um problema grave em Guimarães, que é a pedonalização, e que eu já falei disto aqui mais do que uma vez. Há escolas primárias em Guimarães que não têm passeios para as crianças circularem. Já falei aqui, já disse aqui à vereadora, quando cá esteve, quando se disponibilizou para vir aqui conversar connosco e que assumiu. E nós temos um problema na Nacional 310 do troço de Cercedelo Pevidém, que o Caneja trouxe aqui, que o morador está cansado de ir à Assembleia Municipal e que nada se faz e que não há uma resposta e que é um problema que vem da autoestrada e que a Câmara continua a disfarçar que não há ali um problema para quem ali mora e para quem ali circula a pé. E por isso, aquilo que eu estou a dizer não é que Guimarães não fez um esforço, não é que não houve aqui um esforço para se melhorar, não é que as taipas já tenham bandeira azul para nós podermos lá tomar banho, não tem. Não é? Continuamos sem uma praia fluvial onde possamos tomar banho de forma segura no verão. Temos que sair do nosso concelho. E, por isso, continuar a dizer que é tudo muito bonito e que este caminho foi feito de forma adequada e que estamos prontos, aí é que já não me parece bem, porque, inclusive, é os guarda-rios. O que é que nós sabemos das multas ou da penalização das empresas que poluem o rio? Zero. Continuamos a saber zero. Carlos Caneja Amorim, vou pedir o impossível. Um minuto. O António é que eu disse o impossível. Relativamente, eu quero dizer aqui, não é o que a Mariana está a fazer. A Mariana está a ser exigente, a Mariana está a colocar pressão para que as coisas corram bem. Mas eu não posso permitir que haja outro tipo de protagonistas que façam demagogia. No sentido em que, no fundo, para se ganhar a bandeira verde, tínhamos que começar ao Éden, antes da queda da humanidade, antes do pecado inicial. Quer dizer, só o Éden é que podia ganhar a bandeira verde. Não. Quem ganha a bandeira verde ainda tem desafios pela frente. Ainda não é um território perfeito. E, portanto, o que Guimarães tem que defender e tem que valorizar, e para mim esse é o património número 1 da candidatura de Guimarães, e por isso é que eu entendo que Guimarães merece vencer, não é por bairrismo, é por, na minha leitura de justiça, é que Guimarães importa sinalizar a evolução antes e depois. O que já foi feito. Guimarães, em primeiro lugar, uma terminologia, uma correção terminológica que toda a gente diz cidade verde. No fundo, quem se está a candidatar é o Conselho. Porque, no fundo, Guimarães para capital ser... verde. É porque para ser capital verde, eles chamam cidade tem que ter mais de 100 mil habitantes, portanto tem que ser o Conselho, mas pronto, eles, no fundo, o Conselho, entre Conselho e cidade, é tudo igual, desde que Guimarães vença, para mim também não vou questionar esse elemento. Mas a grande vitória... E não está tudo igual no Conselho. Porquê? Porque até a nível da cidade, Guimarães a própria cidade era industrial, as próprias águas, os próprios rios da cidade eram nauseabundos. E, portanto, a evolução que foi feita... E hoje Couros é capital. É indiscutível essa evolução. Eu acho que esse é o principal mérito de Guimarães. Perceba-se uma coisa para que as pessoas entendam que o Carlos Caneja Amorim, quando fala sempre no poder central, não é o estar aqui sempre com a bandeira do bairrismo. Vocês sabem qual foi a única cidade verde em Portugal? Foi Lisboa. Sabem o que é que a diplomacia portuguesa, toda a nossa estrutura diplomática fez para que Lisboa ganhasse? Eu digo-vos, fez tudo. E eu pergunto, o que é que essa capacidade diplomática portuguesa fez para que Guimarães tivesse vencido? Muito bem. Zero.
Vamos mudar de assunto muito rapidamente, num minuto apenas. Mariana Silva, sei que tens andado muito ocupada com a campanha para as eleições europeias, mas continuas a olhar para a política local e que comentário é que se oferece à anunciada candidatura de Luís Soares à Distrital de Braga do Partido Socialista? Comentário breve que te peço. É um comentário muito breve, porque pouco tenho a dizer, até porque, como sabem, não são os indivíduos que nos preocupam, ou que me preocupam, no caso, sou eu que estou aqui a falar, mas sim as políticas que eles defendem. E por isso surpreende-me apenas, porque, pelos vistos, o Luís Soares não ia na lista, ou supostamente para as legislativas, para a Assembleia da República, porque até se queria afastar e já havia aqui um certo cansaço da política. E agora assumir esta candidatura, parece-me que esse cansaço também passou no instante. Mas aqui, neste Conselho, tudo passa no instante, pelos vistos, e tudo se consegue rapidamente renascer e arranjar números e fazer isso tudo. Por isso, surpreende-me, sim, esta candidatura do Luís Soares. Carlos Caneja Amorim, também surpreendido? António, mais uma vez registro esta dimensão circular da política em Guimarães. Vamos lá ver que viagem que Carlos Caneja Amorim nos vai propor. Vamos dar as mãos e vamos viajar em conjunto. Qual Alice no País das Maravilhas? Que é, vocês lembram-se quando Ricardo Costa não foi conduzido como vereador na Câmara Municipal e de uma forma, que eu digo mesmo, corajosa, de uma forma desinibida, fez algo, eu até o admirei por isso, e até lhe disse isso que admirei por isso, foi combater pela Distrital de Braga do Partido Socialista e não teve o apoio da Conselhia de Guimarães do PS. E isso deu-lhe uma mais-valia e um valor intrínseco em termos políticos bastante interessante. E agora vejamos onde estamos no dia de hoje, que vai ser bastante interessante, estejam atentos, que é: a Conselhia de Guimarães vai apoiar quem nas eleições para a Distrital? Fica a pergunta. Há notícias do Correio do Minho, designadamente, que o candidato Vítor... E agora falhou-me o resto. Salgado. Vítor Hugo Salgado, que contará com o apoio das duas principais conselheiras do distrito. Vizela, Vila Nova, portanto. Famalicão e Guimarães. O que significa que Guimarães, a Conselhia de Guimarães, não vai apoiar um homem Isto é de uma Guimarães. notícia, atenção, do Correio do Minho, note-se. O que, reparem-se, as voltas que o mundo dá. Vítor Oliveira, comentário rápido também. Estou à espera do comentário do Vítor Não, é Oliveira. muito simples. Não, é muito simples. Antes das eleições para a Federação, há as eleições para a Conselhia. Não se pode dizer que a Conselhia vai apoiar, seja quem for, porque ainda não houve eleições na Conselhia. Ora, as eleições para as Conselhias são a 5 ou a 6 de julho. Em Guimarães, por norma, por tradição, é ao sábado, no dia 6. Para a Federação, são a 27 ou a 28. Por tradição, é no dia 28, ou um sábado, porque mobiliza mais pessoas e há mais disponibilidade para o exercício cívico do voto. Ora, eu acho que anunciar no dia 9 de maio, ou no dia 10, porque o Luís Soares vai apresentar no dia 10 de maio a sua candidatura em Braga, esta sexta-feira, no dia Vitor, que será apresentado, vai o programa para o ar, sim. Permite-me uma pergunta, eu não sei, honestamente, juro que não sei, que é: para ser candidato não tem que ter conselheiros a subscrever a candidatura ou basta ser candidato? Não, tem que ter os militantes a subscrever a candidatura. Isto não é o voto, Para ser candidato tem que ter... É do militante, não é da conselhias. Agora, a questão da conselhia é para ganhar o empoderamento junto dos militantes. Desses conselhos. Mas para ser candidato tem que ter subscrições ou não? Ou basta apresentar uma lista e vai a votos sem ter assinaturas mínimas para ser candidato? Se te impuserem no PST, tens que votar neste que votas. Tu votas em função da tua capacidade. Exatamente. Portanto, ninguém, os militantes no Partido Socialista e qualquer estrutura partidária, é assim. O militante vale pelo seu voto. Ponto. E é por isso que existem eleições e é por isso que só sabe os resultados das eleições no final do ato eleitoral. No fundo, o Vítor acha que o Luís Soares só devia ter apresentado a candidatura depois de encerrado o processo. Para não confundir as pessoas. Repara, para confundir. Repara uma coisa. Eu hoje falei com uma autarca que tem responsabilidades nacionais no Partido Socialista e perguntou-me se o Luís Soares ia concorrer à Conselhia, porque vi uma notícia no jornal de que ele ia ser candidato. Até confundeu, já percebi. Ela própria, que está dentro da estrutura do Partido Socialista, ficou admirada e disse: não, o Luís Soares vai apresentar a candidatura à Distrital. E essa pessoa, muito próxima de Pedro Nuno Santos, disse: mas já, falta muito tempo. Não era o tempo, sim. Estamos em setembro. Perdão, estamos em maio, as eleições são em setembro.
Carlos Cana Amorim, o Natal é 25 de dezembro, o Pinheiro é 29 de novembro, as férias do verão normalmente são em junho, julho ou em agosto. Porquê é que vamos querer saltar passos? Acho que é prematuro, confunde as pessoas, tem que haver eleições ainda na Conselhia e para quem não conhece as orgânicas dos partidos, então ainda vai confundir mais. Afinal, já não estou surpresa, António. Retiro o que disse. Vai confundir mais. Continuas confusa, mas não estás surpresa. Exatamente. Por uma razão simples, Deixei o Vítor concluir. Porque as pessoas querem, sobretudo, perceber como é que as estruturas funcionam e assim complicam ainda mais. Portanto, nesta altura, o que vai acontecer é isto. Em 2024 há eleições internas para os concelhos. E nessas eleições internas são em julho. Depois, há eleições para a Federação, que são do Distrito. Para as eleições nacionais já houve em dezembro, que foi o secretário-geral do partido, concorreu o Pedro Nuno Santos e o José Luís Carneiro. Do resultado destas eleições vai sair as comissões políticas e depois os candidatos à Câmara em 2025 nas eleições autárquicas para concorrer contra os partidos que forem a votos. O PS com o PST, CDU, o PCP, os Verdes, o Bloco de Esquerda, o Chega, mas isso é só em 2025. Nesta altura são eleições internas e as pessoas confundem tudo. E se nós não ajudarmos, enquanto agentes políticos, a contribuir para um melhor esclarecimento, então ainda confundem mais. Ainda havia mais temas para falarmos, mas o tempo já passou. Mesmo assim, Carlos Cana Amorim, num minuto, o que é que ainda deveria ser tido em conta e que nós não falamos? Eu acho que devia ser. Vou aproveitar o minuto para o final para falar de outro tema que o António falou, que é a questão da sede do Partido Socialista. E, portanto, Carlos Cana Amorim preocupado com a crise imobiliária em Guimarães. Não, eu entendo que estou certo que, havendo 3 candidatos à Conselhia do Partido Socialista, eles, como eu disse há pouco atrás, vão dar as mãos e vão encontrar uma solução, porque eu não estou a ver um partido do poder atual em Guimarães, de um momento para o outro, ter uma ação de despejo. Eu acho que não seria nada agradável e apelo à responsabilidade e aí fico mais à espera daquilo que o Vítor Oliveira nos vai ter para dizer sobre esta temática. Não sei se de facto, inclusivamente, já haverá aí algum trabalho de solução. Mas posso já haverá aí algum trabalho para resolver o problema. Não faço ideia. Mariana Silva, você que também te preocupas com as questões da habitação, mas hoje não é isso que queres falar? Não. A habitação é um problema grave e por isso não confundo com esse problema do PS. Isso eles que o resolvam. Mas eu não posso deixar de trazer um tema que me é caro a mim e ao António, que é o site da Câmara Municipal, que finalmente é novo, está com uma nova cara. Parece-me que há ali uma maior transparência. Ainda não tive tempo para explorar. Já por lá andei. Já falaste com a Clara? Mas se calhar para a próxima eu trago as críticas. Mas a Clara é um bocadinho chata. A Clara é um bocadinho chata, fica ali a olhar para mim, aquilo fica ali um bocadinho estranho, não é? Porque a Clara não desaparece, está sempre ali no ecrã. Mas para quem finalmente. Não lá, a Clara é um avatar. Exatamente. Finalmente temos um novo site e temos ali um espaço para explorar e depois fazer as críticas que se as houver a fazer, não é? A Clara é uma delas, claramente. Mas para já fico muito contente que exista ali um novo espaço com as atas da Assembleia Municipal que eram importantes serem colocadas ao público. Vítor Oliveira, e para finalizar mesmo, qual era o tema que ainda ia trazer para... E eu tinha vai passar a 3, mas é muito rápido, António, também. Portanto, não estava previsto falar neste minuto final da sede. Normalmente, quando há um problema, há sempre uma tendência, o ser humano é assim, de apontar o dedo, apontar a culpa é deste, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Eu não vou apontar culpas rigorosamente a ninguém. Havendo um problema, eu não viro a cara à luta, quem me conhece sabe que é assim, e a minha função, a minha responsabilidade é, sobretudo, encontrar uma solução definitiva. Não rejeito a possibilidade da atual sede, mas o que eu quero é encontrar uma casa para os socialistas e ninguém vai ficar, seguramente, sem casa. Depois, o meu minuto final, que estava previsto. O brio, e pedia se eventualmente colocassem essa imagem, o brio e o cuidado político vêem-se nos pequenos pormenores, que dizem mais, que comunicam mais
mais do que por vezes achamos. As eleições legislativas foram já há 2 meses. Realizaram-se a 10 de março. Hoje, sexta-feira, são 10 de maio. Passaram já exatamente 2 meses. Em Guimarães, ainda há o apelo ao voto em Luís Montenegro, quando estamos a menos de um mês das eleições europeias. De facto, eu sugeria mesmo cumprir o que está escrito no outdoor. Mas só os PSD eu honestamente não sei. Só os PSD aqui ainda estão? O PS já substituiu, já falou dos 50 anos de Abril. Nesta altura é o tema que está nos outdoors do PS. Os que estavam ao pé da polícia já estão mudados? Já, os Partido Socialista já. E agora a seguir vêm as europeias. Porque já passaram 2 meses das eleições legislativas. Sem dúvida. De facto, eu sugeria mesmo... A lei é clara. Eu sugeria mesmo cumprir o que está escrito e pedia, se fosse possível, Agora, para podermos ver. Tudo que seja laranja em Guimarães novamente, é sempre bonito. Não tenho que... Já um pouco fragilizado este outdoor em tão pouco tempo, com imagens em duplicado. Eu pedia, se eventualmente o outdoor pudesse novamente estar no ar, exato. Imagens em duplicado, a verem-se do fundo campanhas anteriores. Ora, aquilo que é propaganda política... Era uma obra de arte, não é bem já aquilo que é propaganda política passa a ser ruído a partir de uma certa altura, quando o prazo de validade, de facto, já se esgotou há algum tempo. Passa-se a imagem... Pois, passa-se a imagem... Não celebrou. Passa-se a imagem de um certo desleixo, de um certo descuido pela cidade, pelo cidadão. Eu acho que, Caneja, tem de haver aqui uma certa urbanidade, sem qualquer tipo de ironia neste outdoor. E como vê os outdoor, é preciso mesmo mudar. Está na hora, mas admito que seja difícil ver este tipo de outdoors quando estamos a 300 km de distância e do Parlamento é difícil de ver como se encontram os estados do outdoor. Ontem, 9 de maio, foi dia da Europa. O PS apresentou o seu manifesto eleitoral, justamente ao mês das eleições europeias, um ato simbólico. E, para terminar mesmo, um assunto, António, que já não vou ter a oportunidade de referir, porque só voltamos aqui a 15 dias, mas a 18 de maio vai ser celebrado o centenário da Junta de Núcleo do CNE de Guimarães. Os escuteiros de Guimarães estão de parabéns, fazem 100 anos. No dia 18 de maio, na tarde de sábado, em pleno Largo do Toral, são esperados 2.000 escuteiros. Há um desfile às 15 horas, sai da Igreja de Oliveira, vai percorrer o centro da cidade de Guimarães, tal como aconteceu justamente há 100 anos, e este ano, em 2024, serão realizadas 400 promessas de escuteiros. E deste modo, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho de Guimarães, convidando, como sempre, a quem nos segue a permanecerem connosco nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Por hoje é mesmo tudo, os desejos de um fantástico fim de semana e voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas.